Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso encontro, onde nós vamos, nesse ciclo 2, falar sobre o tempo pascal. É com muita alegria que nós acolhemos o Padre Valdecir, que vai dar continuidade nesse ciclo 2, um momento importante do qual nós estamos distantes fisicamente, mas juntos espiritualmente, onde nós vamos trabalhar e continuar trabalhando essa parte educacional da música litúrgica. Esta pandemia facilitou que, neste período do qual nós nos encontramos, facilitasse nós melhorarmos e buscarmos esta formação e se preparando para estas missas. Se via a importância deste diálogo e deste encontro entre nós, mesmo que à distância, mas que nos auxilia no trabalho das nossas comunidades. Também gostaria de agradecer você que se dedica, que busca conhecimento, para melhor servir ao altar do Senhor, através da música litúrgica. Então, vamos neste encontro trabalhar, aprofundar, crescer, para que nós possamos fazer com que a música litúrgica se torne esse serviço de ponte que auxilia no encontro para consagrar. Padre Valdecir, seja muito bem-vindo à nossa comunidade da Pastoral da Música, à nossa igreja de Londrina, que lhe acolhe e lhe agradece por esse trabalho e essa dedicação que você tem em relação também à Pastoral da Música. Todo esse trabalho que você fez e tem feito nesses últimos tempos, junto com a irmã Custódia, depois junto na sua diocese, esses trabalhos de CD, de compilações de partitura, tantos trabalhos que nos engrandece e nos auxilia neste processo. Seja muito bem-vindo, a sala de aula é sua. Obrigado, Padre Rodolfo, obrigado também a todos aqui da Arquidiocese de Londrina, né, tanto pelo convite, bem como também pela possibilidade de estar com vocês, de partilhar, de trazer alguns elementos. No fundo, a gente não quer trazer situações de novidade propriamente dito, mas recordar aquilo que é próprio da nossa condição enquanto tanto liturgia e canto litúrgico para as nossas celebrações, de maneira muito particular, as celebrações do período pascal. Contudo, né, esse tempo pascal, que nos coloca dentro desse grande ciclo pascal, que envolve Quaresma, Semana Santa, com o tríduo pascal, com o ápice, né, da nossa liturgia, o ponto mais alto enquanto esse contexto do mistério pascal, a partir do tríduo pascal, e esse desdobramento que nós temos pelo tempo pascal propriamente dito, nos coloca numa unidade celebrativa. Como o tempo passou, né? Parece que foi ontem que nós fizemos a outra live, trabalhando as questões de Quaresma e algumas indicações de Semana Santa, e de repente a gente já está, olha, na beira da Semana Santa, mais uma semana a gente já está na Semana Santa, já está vivendo o Domingo de Ramos. A gente pensava que já estaria tudo mais ou menos resolvido, que a gente já estaria tudo vacinado, e ainda não. A gente vai ter todas as circunstâncias, né, das restrições, inclusive diante da liturgia. Eu não sei muito bem como aqui na Arquidiocese serão as orientações, ou já foram passadas as orientações. Lá em Apucarana nós recebemos hoje as orientações e uma série de circunstâncias que a gente precisa se adaptar dentro do essencial, do digno e do muito bem celebrado, mas privilegiando toda essa questão de trabalhar o essencial, mediante a proposta daquilo que a Igreja nos coloca, contudo, sem deixar de ter dignidade, beleza e esse envolvimento pela sedução que o mistério nos conduz. Porque o mistério, ele nos seduz, né? Ele nos alimenta, ele nos coloca diante de uma perspectiva muito bonita, muito nova. Para que nós falemos, então, desse processo enquanto
realidade própria da linguagem do tempo pascal, né? Dentro do ciclo pascal, o tempo pascal, eu gostaria de voltar com vocês a esse contexto, a essa indicação daquilo que é a proposta bem real de algumas construções que são pertinentes frente ao tríduo pascal. Lembremos assim, olha, durante todo o ano litúrgico, a gente vai fazendo um caminho, vai subindo, 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 subindo. O ponto mais alto é a Páscoa. Mas os últimos 3 degraus que nós temos para chegar a esta Páscoa é o tríduo pascal. O tríduo pascal está inserido diante da dinâmica do mistério pascal. O que é o mistério pascal? O mistério pascal é justamente esse contexto que nós temos da paixão, da morte, da ressurreição e da glorificação. E é o que nós vivemos no tríduo pascal quando trazemos a paixão, quinta para sexta, a morte, sexta para sábado, e a ressurreição, sábado para domingo, e a gente vai perceber que a glorificação está ligado a isso. Então nós falamos de um tríduo, e tríduo remete a 3. Porém, é um tríduo que é vivido quinta, sexta, sábado e domingo. Então é um tríduo de 4 dias? Poderíamos colocar esse questionamento. Contudo, nós vamos perceber que nós vivemos realidades de passagem. E Páscoa quer dizer passagem. E para isso, antes de trazer a indicação da escolha de repertório, o que pode cantar, o que não pode, como pode, o que não pode, e mais do que uma realidade pode ou não pode, na verdade, o que convém e o que não convém, o que é oportuno e o que não é oportuno. Pronto, voltou. Teve uma instabilidade no sistema ali, acho que na internet, né? Na verdade, na minha internet. Então, é preciso pensar o seguinte, eu vinha dizendo, né? É importante que nós pensemos e possamos intuir para depois poder viver. Então, qual é a indicação que nós temos destas Páscoas ou destas passagens propriamente ditas? E aqui a gente vai colocar da seguinte maneira. Vamos pensar assim, olha. De quinta-feira, no final da tarde ou no meio da tarde ali, quando nós somos convidados a viver a missa da ceia do Senhor, na qual nós celebramos a instituição da Eucaristia, o mandamento novo, a instituição do sacerdócio e o lava-pés, quando nós vivenciamos esta missa que chamamos a missa da ceia do Senhor, nós então estamos no final da quinta-feira. E nós, pela cultura judaica, do qual nós temos a continuidade no nosso contexto cristão, nós então trazemos que abordagem? O dia começa não ao amanhecer. O dia começa no anoitecer da noite, no entardecer da noite que antecede o nosso dia. Então vamos pensar assim, olha, hoje nós já estamos celebrando amanhã para a cultura judaica. Nós já nos abrimos a esta experiência do amanhã. Contudo, é a experiência de uma mulher que tem a criança no seu ventre, mas a criança ainda não nasceu, mas a criança já existe. A mãe não tem a criança somente depois que nasce, ela já tem no ventre. Por isso que quando uma mulher perde uma criança, ela sofre tanto. A criança já tinha nascido? Não. Mas ela estava no ventre, já existia esta criança.
Então nós podemos dizer que também o dia ele começa no anoitecer que nos antecede. Então hoje é como se já fosse a gestação do dia de amanhã. E por isso nós dizemos, amanhã, quando começar o raiar do sol, nós vamos dizer assim, o sol nasceu, o dia nasceu. Mas quer dizer que para nascer ele foi gestado, e foi gestado durante a noite. Então, da quinta, no final da tarde, do anoitecer da quinta até o anoitecer da sexta, é uma Páscoa, que nós chamamos de Páscoa da Paixão. Lembremos que Jesus vai instituir a Eucaristia, o lava-pés, o mandamento novo, o sacerdócio, e depois ele vai para onde? Ele vai para o jardim do Getsêmani, o Horto das Oliveiras. E lá ele vai viver a paixão, vai suar sangue, vai sofrer, vai ser preso, vai ser como que torturado, vai sofrer ali a questão dos ultrajes, até ser levado na Via Crucis para o Calvário, quando será crucificado. Tudo isso acontecerá da noite da quinta até a noite da sexta. Daí vocês me falam assim, mas padre, na verdade não foi na noite da sexta, porque Jesus morreu às 3 horas, então a paixão acontece até às 3 horas, porque depois disso aconteceu a morte. Agora vamos lembrar assim, quando o texto bíblico diz, quando Jesus morreu, se fez trevas na terra, ou seja, fez escuridão, e quando tem escuridão é noite. Então, às 3 horas da sexta-feira, nós começamos um novo dia, às 3 horas. Então, do final da tarde da quinta até às 3 horas da sexta, nós vivemos a Páscoa da Paixão. Às 3 horas, celebramos a morte do Senhor. Então, das 3 horas, quando se faz noite, até a noite do sábado, nós celebramos um dia que foi envolvido em trevas, em noite, celebramos a Páscoa da morte, porque Jesus está morto, há o silêncio, há uma vigília, né, enquanto vigília dos apóstolos, eles estão trancados, temerosos, e da noite do sábado santo até o domingo de Páscoa é a Páscoa da ressurreição. Por isso que nós iniciamos com a bênção do fogo novo, que quer dizer, a terra estava em trevas e Jesus é a luz. Portanto, ele é capaz de iluminar as nossas trevas. Então começamos a Páscoa da ressurreição. E é por isso que de uma luz do Círio Pascal se acendem todas as outras velas, para dizer que a luz de Cristo, ela nos ilumina. Mas daí vocês podem me perguntar assim, mas então o tríduo pascal não nos leva ao processo da glorificação, porque para na ressurreição? Agora lembremos que da noite do sábado santo até a Páscoa, até a noite do dia da Páscoa, é a Páscoa da ressurreição. Mas lembremos que compreende como um único dia da Páscoa, um único dia, toda a semana, e por isso chamamos de oitava da Páscoa. Nós celebramos durante uma semana como se fosse o dia da Páscoa, para dizer que existe um prolongamento. E o texto que vai nos ser oferecido no segundo domingo da Páscoa é o texto que vai trazer a realidade de Tomé, onde Tomé não estava com a comunidade dos apóstolos quando eles receberam o Espírito Santo e, portanto, ele não acredita. Mas os discípulos, segundo a narrativa, já tinham recebido o Espírito Santo. Então, por isso que vai se colocar em todos os domingos experiências pascais, dizendo que é preciso fazer uma experiência de Jesus para que quando Jesus for para o Pai, o Espírito venha e permaneça conosco. Então tem esta ligação de uma pedagogia que vai se instaurando. Então não é tão difícil de se perceber isso, mas é interessante. Vamos pensar assim, como escolher o repertório
para o Tríduo Pascal. Como nós escolhemos o repertório de cantar a Semana Santa de maneira particular, o Tríduo Pascal. Então, quanto à escolha dos cantos, a música litúrgica, ela está em profunda sintonia com o que nós vamos celebrar. Então, não basta cantar aquilo que, eu vou cantar isso porque é bonito. Não, a gente precisa cantar aquilo que está em sintonia com a realidade a ser celebrada. Então, os textos são textos que nós não cantamos outros dias. São textos que se cantam somente nestes dias. Como, por exemplo, uma indicação que nós temos, só para que a gente possa fazer esta introdução, né, quanto ao cantar a Páscoa, um canto que só vale para o dia da Quinta-feira Santa, o canto de comunhão é aquele "Eu quis comer desta ceia agora", que eu lembro que eu tinha citado para vocês na outra live. Por quê? É um texto que faz a menção exata ao texto da instituição da Eucaristia. E qual é o único dia que na liturgia vem o texto da instituição da Eucaristia? Na Quinta-feira Santa. Ele não vem outro dia. Padre, mas ele vem na narrativa eucarística, ele vem ali na oração eucarística, mas não vem na liturgia da palavra. Então, é um texto um canto que só vale para esse dia. Outros dias cantar, pode ser cantado, não tem o que impeça, mas não tem um sentido propriamente dito. Então, os cantos reservados para esses dias são cantos que têm letras muito próprias, previstas muitas vezes pelo missal, ou que trazem uma releitura da liturgia da palavra, que só se encaixam para estas celebrações. Adianta cantar um canto lá de uma comunidade porque ele é bonito, que fala da cruz? É válido? Mas muito mais válido é se nós cantarmos as referências da tradição e da Sagrada Escritura que vêm previstos pelo missal romano, porque nos colocam diante de uma marca, não de um sentimentalismo, mas nos coloca diante de uma marca que nos propõe uma unidade enquanto igreja. Então, esta indicação nos coloca justamente de propor uma ligação com cantos que só venham para esse momento. Então, a escolha dos cantos, seja da Semana Santa de maneira particular ao Tríduo Pascal, deve priorizar os textos que são propostos, primeiramente pelo missal romano, que estão ligados aos lecionários, ou seja, às leituras, e que, na sua maioria, são compostos de salmos, de hinos, né, que estão ligados à tradição, à própria Sagrada Escritura. E quando não há um canto próprio, daí sim nós podemos escolher um outro que faça uma alusão ao mistério a ser celebrado. Agora, recordemos, não dá para pegar qualquer canto. Precisa ser muito bem escolhido. Lembremos que o que se canta na Quinta-feira Santa não se canta em nenhum outro dia do ano litúrgico. Na Sexta-feira Santa, a mesma coisa. No Sábado Santo, a mesma coisa. Por quê? Porque são celebrações muito específicas. Muito específicas. Mas a gente não pode cantar? Deveria privilegiar. A não ser que sejam cantos como, por exemplo, os cantos que são rito. Ato penitencial, o Glória, o Aleluia no domingo, no Sábado Santo, né, que se canta, porque até na Quinta-feira Santa ainda não se canta, o próprio Cordeiro, tá? Então são cantos que são rito, não acompanham. Mas os cantos que acompanham o rito, eles têm uma situação muito peculiar, com textos muito específicos. Por exemplo, o texto previsto para a Quinta-feira Santa para a procissão das oferendas é aquele onde amor e a caridade, Deus aí está. Em nenhum outro momento do ano esse canto se encaixa. Apenas para esse dia. Porque ele é previsto, inclusive, pelo missal romano. Então é importante que a gente privilegie estas letras. Tá? E o uso dos instrumentos nesse período. Vamos lembrar que, segundo o cerimonial dos bispos, inclusive no número 300, vai dizer assim, olha, durante o Glória da missa da Ceia do Senhor, da Quinta-feira Santa,
Ali nós temos o uso intenso dos instrumentos, porque nós estamos vivenciando um processo de festa, a instituição da Eucaristia. Mas nós estamos muito próximos da paixão do Senhor. Então é importante que os instrumentos eles diminuam muito, muito, manifestando uma sobriedade diante da paixão do Senhor. Ele deveria, do Glória da Quinta-feira Santa até a Vigília Pascal, ser utilizado apenas para sustentar, para poder dar a tonalidade, para poder dar o ritmo, mas que ele fosse muito suave, sem percussão nenhuma, porque nós estamos celebrando a morte do Senhor. E na morte não existe a alegria, a festividade. Nós estamos celebrando o sofrimento, propriamente dito, tá? Quando nós chegamos no Sábado Santo, daí sim nós temos a expressão da alegria. Daí vocês dizem, mas somente no Glória do Sábado Santo é que vai ter essa expressão de colocar todos os instrumentos? A liturgia previa anteriormente que sim, até o Glória do Sábado Santo não se tocava nada. Mas para os dias de hoje se coloca que nós vamos com sobriedade com os instrumentos até o Glória. E quando chega-se o Glória, comunica-se a presença do Cristo ressuscitado que vence a morte. Então nós temos a experiência da máxima alegria. E, portanto, muitos instrumentos com muita harmonia e muitas vozes. Agora recordemos o seguinte: não é porque é Páscoa que nós vamos excluir a voz do povo. O que é mais importante de ser escutado em toda e qualquer celebração? Os cantores ou o povo? O povo. Qual é a função do cantor litúrgico, do ministro litúrgico, o ministro da música sacra, da música litúrgica? Conduzir o povo a vivenciar o mistério, inclusive cantando. Então é profundamente oportuno que os nossos cantores, eles sustentem a música, podem fazer arranjos, não tem problema. É Páscoa, é beleza, é alegria, é a maior festa para nós. Mas não nos esqueçamos que a centralidade é Jesus Cristo. E para isso, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, inclusive cantando em meu nome, eu estarei no meio deles. E é proposital permitir que o povo cante. Então, conduzir o povo a cantar o mistério. Então, é bonito uma missa bem cantada? É. Com vozes? É. Com muitos instrumentos? É. Que os instrumentos não abafem as vozes. Os instrumentos são servos de um outro instrumento, que é a voz. Quando a gente tem que ficar tentando cantar mais alto que os instrumentos, está errado. Ou quando a gente não escuta o que se canta porque os instrumentos estão mais altos, está errado. Qual é a intenção? O instrumento, ele acompanha a letra, ele está a serviço da letra. É uma harmonia a serviço da letra. E qual é a verdadeira harmonia musical? Quando instrumentos e vozes transmitem o que literalmente a letra quer dizer. Seja na sobriedade do Tríduo Pascal, seja na expressão festiva, grandiosa, explosiva de alegria do tempo pascal. Então, nós vamos com muita alegria, mas com muita também docilidade cantar a Páscoa. E cantamos a Páscoa na alegria, na harmonia, na beleza, mas sem deixar de perceber que o mistério é celebrado por todos. E quando um só instrumento é privilegiado, os outros ficam em desarmonia. A harmonia é a junção de tudo de forma audível, agradável, sonora, e não desagradável ou de maneira irritável. A sonoridade deve nos levar a uma harmonia da junção de vozes, letra, arranjos, instrumentos, o povo que canta. Daí vocês me dizem assim,
Mas, padre, são cantos que vêm uma vez por ano, então a comunidade não sabe. Os refrães são mais simples de serem entoados. Então, conduzimos o povo e eles são repetitivos. As estrofes nós assumimos, mas é importante que os refrães eles sejam justamente conduzidos de maneira apenas a sustentar e a comunidade a cantar. Tá bem? Então, quando nós cantamos o Sábado Santo, nós cantamos já a Páscoa. Então, já existe a expressão de alegria. Agora, recordemos que os salmos que antecedem o Glória, que são os salmos do Primeiro Testamento, eles, por questão de lógica, poderiam ser cantados, entoados em máxima beleza, contudo, de maneira a ter um diferencial. Esses salmos, eles são belos, são muito bem entoados, mas eles deveriam não ser mais bonito do que o salmo depois do Glória, enquanto, assim, expressividade e alegria. Porque depois do Glória vai se dizer, este é o dia que o Senhor fez para nós, ou seja, hoje é Páscoa. Até então nós recordamos o caminho da salvação, mas a salvação aconteceu agora. Hoje é Páscoa. Então é um crescente também, para não ficar tudo igual. Quando fica tudo igual, é aquela coisa como alguém que vai fazer uma pregação e fala tudo num ritmo só, numa sequência só, dá marasmo. A gente fica incomodado, né? Não agrega, parece que incomoda. Então, que seja também um crescente, que o Glória seja um momento esplendoroso de ser cantado, que as pessoas se sintam envolvidas, né, sedentas. Quando elas cantam, elas estão assim, como que impulsionadas pela beleza, encantadas pela beleza. E depois os outros cantos vão seguindo esta lógica da beleza, da expressividade, né, da harmonia propriamente dita, tá bem? Isso é o Sábado Santo, né, quando nós cantamos. O domingo de Páscoa, ele traz a experiência também da ressurreição. Então ele também tem que ter a mesma beleza do Sábado Santo. A mesma intensidade, a beleza, tá? Daí nós nos esbarramos numa situação. Padre, tem que ter toda essa beleza, essa expressividade, mas nós estamos em período de pandemia. E não dá para formar um grupo grande com muitos instrumentistas, até porque as nossas igrejas estão com restrição no número de pessoas. É uma questão que nós precisamos pensar. Nós vamos ter que fazer a beleza acontecer com poucas pessoas. Então, agora, muito mais vale o essencial bem cantado, que vai marcar a vida das pessoas, do que muita gente que não vai poder fazer muita coisa. A gente não vai ter muito o que fazer, tá? Inclusive, as nossas celebrações, elas não vão poder ser muito demoradas. Nós não vamos poder cortar aquilo que é essencial. Mas aquilo que é previsto de ser suprimido, deve ser, então, suprimido para que não seja estendida as nossas celebrações. Por exemplo, Quinta-feira Santa não é conveniente que seja feito o lava-pés. Ele já é opcional. E nesse ano se torna plenamente opcional, para não ter esse contato. Então percebam algumas questões, né? Na noite da Páscoa, talvez a gente não vai conseguir cantar todos os salmos. É importante que sejam cantados inteiros, porque é uma leitura, não dá para ser cortada. Mas não seria interessante cantar todos, por um motivo claro. Nós teremos um tempo prolongado na celebração. Isso pode causar algumas circunstâncias inconvenientes, especialmente porque temos toque de recolher. Então, a Páscoa para nós vai ter que ser celebrada mais cedo. O Sábado Santo vai ter que ser mais cedo. Se a gente celebra em 2 horas, e pensando que se celebrávamos em 2 horas, nós teríamos que começar às 6 horas. Mas pensando que a gente precisa terminar bem antes para o povo poder chegar em casa. Então, olha a circunstância com que nós estamos vivendo, e por isso precisa estar numa sincronia bem interessante
entre o padre da comunidade de vocês, e que não fique aquela disputa, olha, a gente tem que cantar tudo, a gente precisa... Não, nós vamos conforme o tempo. É ato de amor também isso. É ressurreição cuidar da vida, ter esta sutileza, ter esta expectativa, conseguir perceber que Deus também ele age a partir desse nosso cuidado. Aqui também é Páscoa para nós, nesse cuidado, tá bem? Ao longo dos domingos da Páscoa, nós vamos ter muitas expressões. Cada domingo vai ter uma conotação diferente. Então, é importante que, assim, olha, que a gente acompanhe também esta expressividade. Então, nós vamos ter domingos que vão falar de maneira geral da Páscoa. Então, nesses domingos que falam de maneira geral da Páscoa, nós entoamos o canto de abertura, de oferendas, um canto de dispersão, que a gente chama de final, como sendo os mesmos. Não precisa ficar mudando tanto, até para que o nosso povo tenha a condição de conhecer essas músicas e cada vez mais cantar, inclusive de cor, ou seja, cor enquanto coração, cantar com o coração. Mas existem alguns domingos que nós temos alguns textos muito específicos que temos canções correlacionadas, que seria interessante, inclusive, porque estão no itinerário do nosso povo, como, por exemplo, o 4º domingo da Páscoa, que temos o Domingo do Bom Pastor. Então, pensemos, nós poderíamos pegar um canto comum de comunhão da Páscoa, ou podemos pegar aquilo que é previsto pelo inário litúrgico, pelos prados e campinas. Quem é nesse Brasil que não conhece pelos prados e campinas, ou pelo menos na nossa região aqui? Então é um canto que a gente começa a cantar e o povo vai, segue. Então olha que bonito quando a gente faz isso. Então estar atento, especialmente o canto da comunhão, estar ligado com o evangelho do dia. O 5º domingo é o domingo da videira. Então quantos cantos que falam da videira? Tá? Então temos esta sequência. Então a minha sugestão para vocês seria o seguinte: cantos como abertura, oferendas, a gente pode não mudar tanto para que o nosso povo consiga cantar mais e melhor de cor ao longo desse tempo. Mas o canto de comunhão, nós podemos pegar cantos populares e pascais correlacionados a quê? As questões ligadas ao evangelho, o que é próprio e litúrgico, tá bem? Mas, de repente, nós chegamos ao 7º domingo. E o 7º domingo, ele nos traz justamente esta marca, né? O 6º domingo, ele nos traz esta marca da ascensão do Senhor. E nesta ascensão do Senhor, nós temos a indicação da glorificação. Então, Jesus que ressuscitou, 1º domingo, 2º domingo, 3º domingo, 5º domingo, até o 6º domingo, nós estamos meditando essa ressurreição. A partir disso, nós vamos celebrar a glorificação. Então, não cabe mais aqueles cantos relacionados à ressurreição somente, mas alguns cantos que são próprios da ascensão. A ascensão só se celebra uma vez no ano. Então, é importante que os cantos estejam correlacionados à ascensão, de maneira particular. Evangelho, a comunhão, porque está correlacionado ao evangelho, e a abertura, porque vai dar o tom daquilo que nós celebraremos, tá bem? E temos um repertório vasto quanto a isso. Depois, o próximo domingo é o domingo de Pentecostes. Pentecostes celebra-se também uma vez no ano, 50 dias depois da Páscoa. É a festa dos dons, do envio do Espírito Santo e dos seus dons. Então, é importante que se cante nesta celebração cantos relacionados ao Espírito Santo. É a única missa que se tem de Pentecostes. Ah, padre, mas pelo missal nós temos previsto uma missa do Espírito Santo, que celebramos esporadicamente como uma missa votiva, tá? Mas a missa de Pentecostes é celebrada uma vez no ano. Então é importante que nesse dia não sejam cantados outros cantos, que se privilegie os cantos relacionados
ao Pentecostes, tá? Agora, lembremos o seguinte, do dia da Páscoa até o último dia do tempo pascal, que é justamente o domingo de Pentecostes, é como a celebração única da Páscoa. Tá? Nós temos a oitava da Páscoa, mas nós temos um tempo inteiro que é da noite da Páscoa, ali do dia da Páscoa, da manhã da Páscoa, até o domingo de Pentecostes. Ou seja, é um período longo em que nós celebramos a ressurreição, o mistério que tem o seu ápice na ressurreição e na glorificação. E aqui a gente vive a glorificação. Jesus que é elevado ao céu e o Espírito Santo que vem. Então, existe uma unidade. Existe um defeitinho nas nossas comunidades que é assim, olha, cada domingo não tem uma unidade com o outro domingo. Então, cada domingo se cantam coisas muito diferentes, levando as nossas comunidades a terem que aprender muito dos cantos como se fossem celebrações isoladas. O tempo pascal é um tempo específico que nos coloca a alegria da ressurreição. Então é oportuno e importante que alguns cantos se repitam ao longo desse tempo. Para quê? Para dar continuidade na lógica do tempo. Então não é criativo da nossa parte colocar canto novo todos os domingos. Mas é importante cantar cantos que estejam correlacionados à Páscoa, até a Ascensão, né? E que nos insira diante desse mistério. E daí o que é uma sugestão é que os cantos relacionados ao Evangelho, que são contemplados como canto de comunhão, aí sim, eles em sintonia com o Evangelho, sejam mudados. Muitos instrumentos são bem-vindos, mas na sobriedade do saber tocar, né, naquilo que é o bom senso do tocar. Muitas vozes são bem-vindas? São, mas na sobriedade das vozes. Agora, essa sobriedade, ela é diferente da sobriedade do tempo quaresmal. A sobriedade do tempo quaresmal é aquela sobriedade da tranquilidade, a sobriedade enquanto, assim, o menos é mais. Quando chegamos na Páscoa, é aquela sobriedade de que a beleza e a harmonia é composta de muitos fatores. Então não adianta colocar uma explosão de alegria pelos músicos se a comunidade não se entusiasma. É como se nós estivéssemos numa festa, a banda toca, mas os convidados não se entusiasmam. Eles acham até bonito, mas não conseguem se envolver. Na festa da liturgia, na festa da Páscoa, é preciso que felizes os convidados para a ceia do Senhor. Quem é convidado, ele tem que se sentir participante, porque se ele não se sente convidado e participante, ele não se torna responsável. E a comunidade se torna responsável. Porém, alguns na comunidade conduzem a esta responsabilidade. E daí sim, você, ministro da música litúrgica, conduz a esta responsabilidade. Então, da noite da Páscoa, ali do Sábado Santo, até o domingo de Pentecostes, que seja expressivo na alegria, harmônico na maneira de conduzir, belo no jeito de propor, e que em tudo seja transmitido Deus. Tá? Então, essa também é a nossa indicação. Então, quando a gente pensa em tudo isso, pensar em toda essa realidade, nós pensamos na alegria. Né? Então, o tempo pascal, ele compreende 50 dias. A gente pensa, nossa, é muito tempo, mas a gente só vai cantar a Páscoa no outro ano. Então é importante chegar a cansar, né, das nossas músicas, cansar brincando, né? Assim, que é ironia da minha parte. É um cansar enquanto, assim, cantamos tanto que agora a gente precisa parar, né, os cantos da Páscoa, para que a gente sinta saudade no ano que vem, quando cantaremos novamente isso, né? Os nossos cantos devem revelar muita alegria, devem revelar exultação, como se fosse um só dia festivo. Durante todo o período pascal é como se fosse o grande domingo. Né? É tempo de júbilo,
é tempo de marcar pela cor branca, né, nas vestimentas. Se até então nós não tínhamos flores, agora é lugar de flores, luzes, de círio aceso, de instrumentos, de cantos, né, de alegria, né, de vibração, de aleluia. Muitos aleluias vão ser cantados, né, que remeta a esta graça de poder cantar o ressuscitado, que é vivo, que é glorioso entre nós. Então nos coloca diante destas indicações, né? O tempo pascal não é um tempo difícil de ser cantado, é um tempo fácil. Eu até acho que mais complexo de ser cantado é o tríduo pascal, porque ele traz exigências muito específicas, né, quanto às celebrações também muito específicas. Mas não vale, assim, não é muito, né, dizer que o bom senso e o bom gosto nos conduz a bonitas celebrações. E para ter uma bela Páscoa, Deus está entre nós. Mas a nossa parte, enquanto ministros do canto litúrgico, podemos fazer para poder sair harmonicamente, onde não há uma sobreposição, mas uma justa posição. Vozes, instrumentos, povo, harmonia, melodia, unidade. É a festa da unidade, é a festa da Páscoa, é a festa da alegria. Tá? Então é um pouco isso que nós temos durante todo esse período. Por mais que seja expressão de alegria, o bom senso de não atropelar, né, com instrumentos e vozes, conduz o nosso povo a esta indicação. São elementos simples, mas que vale a pena ser revisitado e ser reproposto, ser repensado diante de tudo isso. Eu sei que vocês têm a questão de um inário que está sendo produzido pela Arquidiocese, é oportuno, muito oportuno, porque nem sempre, às vezes, aquilo que a gente pensa é o melhor, e a equipe está pensando muito bem para vocês, tá? Mas tem que ser cantado só isso? Eu acredito que a equipe está sugerindo, mas esta sugestão a gente precisa pensar, né? Aquilo que eu estou contrapondo à sugestão da equipe litúrgica, e aqui, gente, eu nem combinei nada com o Padre Rodolfo, com Maria do Carmo, com ninguém, tá? Estou colocando por mim, por aquilo que eu acredito, tá? Se aquilo que eu quero contrapor, se a letra é melhor, a melodia é melhor, se o conteúdo bíblico, teológico, histórico, da tradição, da pastoral, diz mais do que aquilo que a equipe litúrgica, que a equipe do canto litúrgico da diocese está propondo, bem, mas se não diz, que não seja privilegiado as nossas vontades, mas que aquilo que é a construção do conjunto possa estar. Lembremos que não é quando eu quero que Deus está entre nós, mas quando 2 ou 3 estão reunidos, quando se pensa, se reza, se planeja, se estuda, né, tem um sentido pelo qual está sendo proposto. Tá? Depois tem muita coisa no inário que para nós vale muito a pena, no inário nacional, e tem algumas coisas que fogem um pouquinho da nossa realidade. E a Arquidiocese está pensando não naquilo que foge à nossa realidade, mas está pensando justamente naquilo que é próprio para a nossa realidade. Né? Mas talvez não vai dar tempo da gente pensar tudo isso, de ensaiar tudo isso. Então que vá por aquilo que realmente diz. Né? Só para que a gente possa pensar assim, olha, algumas coisas, né, que às vezes a gente não para pensar, ou a gente está tão acostumado a cantar. Tem um canto pascal muito difundido, eu mesmo cantei muitas vezes, né? Eu animei muitas celebrações litúrgicas, muitas mesmo, né? Como ministro da música litúrgica, né? Cantando, entoando, tocando, e mesmo depois de padre, né? E eu lembro que uma das canções é aquela, né? Deus enviou seu filho amado para morrer no meu lugar. É uma música bonita? Bonita. O nosso povo canta, nossa, sabe de cor, mas tem um problema de teologia. Porque a teologia narrada nesta canção é uma teologia sanguinária e não de um pai, mas de um carrasco. Deus enviou seu filho amado para morrer no meu lugar, ou seja, Deus envia para a salvação. A morte é uma consequência imposta pelos homens.
Então ele não envia para morrer, ele envia para nos salvar. Um pai que envia o filho para a morte não é um pai que ama. Então, perceba, né? Algumas indicações, né? Algumas realidades que vão se tendo que às vezes a gente não pensa, né? Na letra. Então, é importante pensar teologicamente também na letra. O pai não envia o filho para morrer. O pai envia o filho para nos salvar. E a morte acontece. Aí sim, tá certo. Mas ele enviar para a morte, qual pai que envia o filho para a morte? Né? Então tem alguma coisa que não está certo, tá bom? Mas eu gostaria de verificar, talvez tenha alguma questão nesses últimos minutos da nossa live. Não sei, Padre Rodolfo, será que alguém colocou alguma pergunta, alguma questão, tem alguma indicação que talvez gostaria de ser proposta, alguma pergunta que ficou? Não sei se alguém questionou alguma coisa também. Tá com atraso de áudio. Eu não tô te escutando. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Também, se alguém Thiago, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode também colocar ali. Também. Tá me ouvindo? Ainda não te ouço. Agora me ouviu? Será que sou só eu? Ou os outros também não ouvem? Então, se tiver alguma questão, né, também as pessoas podem colocar, podem propor, podem indicar, né, se tem alguma realidade do que... tá ali, vamos ver. A Nancy coloca, né, Padre, me orientaram que o canto de comunhão tem que ter a expressão o corpo e o sangue de Cristo. E, por exemplo, algumas músicas relacionadas ao Evangelho não mencionam esta expressão. Gostaria que esclarecesse o que realmente deve ser observado para o canto de comunhão. Nancy, vamos pensar o seguinte, olha, aquilo que é proposto pela indicação do missal romano. Aquilo que é indicado pelo missal romano enquanto canto de comunhão, ele por vezes está relacionado aos salmos. Inclusive não tem a correlação propriamente dito com o nome, corpo e sangue. Agora, lembremos o que o corpo e o sangue de Cristo querem dizer. Entrega, doação, abertura, amor, decisão, oblatividade. Então, nesse sentido está o canto de comunhão. Agora, a gente precisa verificar. Às vezes, não está corpo e sangue propriamente dito, mas está o sentido do corpo e sangue. Alimento, refeição, sacrifício, doação, oblatividade. Daí sim, isso é previsto, prescrito. Então, não necessariamente a letra propriamente dita. Tá? Alguns textos nós não teremos, inclusive pela indicação do Inário Nacional, nós não vamos ter esta expressão corpo, sangue de Cristo. Em boa parte das músicas, sim, mas algumas correlacionadas aos salmos, nós não teremos estas expressões. Então nós precisamos, segundo aquilo que o missal romano nos propõe, fazer esta indicação. Pode talvez não ter a ideia, pode não ter a palavra corpo e sangue, mas tem a ideia do que o corpo e o sangue traz nele. Isso é previsto pelo missal romano, a indicação do missal romano. Agora, o que pode estar sendo indicado por esta observação, que não está errada esta orientação. Mutou aqui, né? Ela é restritiva, mas ela não é errada. É que, por vezes, para suprir algumas necessidades, ou algumas indicações de erro,
de cantos que não tem nada a ver, nós colocamos a norma, cantar relacionado ao corpo e ao sangue. Contudo, o corpo e o sangue querem dizer entrega, decisão, amor, oblatividade, né, sacrifício, refeição. Então, se está nesse sentido, não estaria errado, tá? Mas eu compreendo que esta orientação que foi dado pode estar correlacionada a um sentido muito específico. A fuga do erro de muitos cantos que não tem nada a ver. Então, pode ser isso, tá? Não está errada, mas ela se torna bastante restritiva. Tá bem? Muito bem. Nós já vamos cumprindo o nosso tempo, né? A nossa proposta, né? Padre Valdecir, é muito bom nós pararmos e refletirmos como da forma que o Senhor apresentou, né? Neste nosso encontro. Primeiro, a parte fundamental. Vocês estão ouvindo? Eu acho que eu que não ouço o Padre Rodolfo, então, viu? Eu que tô fora de sintonia aqui, viu? O técnico que está lá na Mitra não está mandando para você. Você vai colocar a pergunta ali. Eu vou fazer a leitura labial do Padre Rodolfo, viu? Eu não escuto o Padre Rodolfo. Mas, que nem eu estava falando, a forma como o Senhor abordou o nosso encontro de hoje foi, primeiramente, a parte fundamental da questão. O que nós celebramos? Para nós entendermos o que celebramos, nós precisamos entrar profundamente nesse mistério. E nesses nossos encontros de pastoral de liturgia, de música, é sempre importante nós refletirmos sobre a fundamentação daquilo que nós estamos fazendo. Porque quando nós entendemos e estudamos esta fundamentação do que estamos estudando, do que estamos executando, nós o executamos melhor. Não executamos a partir daquilo que nós aprendemos por uma tradição. A tradição passada de uma geração de músico para outra, ela é importante, mas, porém, se não tem a parte educacional de fundamentação, nós acabamos também passando e transmitindo estas falhas, das quais hoje nós conversamos. E por que nós sempre discutimos sobre esta questão? É que nem Dom Jeremias, ele há alguns anos atrás falou, lá no início que eu estava na Pastoral da Música, ele falou assim, a Pastoral da Música, ela constantemente se renova, devido a pessoas que entram e que saem. E por isso se faz importante estes encontros para nós relembrarmos e revisitarmos aquilo que é fundamental. Então, nesses encontros, a nossa base da forma como o Padre Valdecir tem passado, nesses últimos 2 encontros, é o que é fundamental para nós aprendermos, buscarmos e crescermos. Por isso, eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Padre Valdecir conosco. É professor da nossa casa, que a nossa casa está fechada devido à pandemia, mas é ainda professor nosso do SINOU. Nós agradecemos essa dedicação, esse trabalho que ele tem dedicado também à Igreja Particular de Londrina. Agradecemos você que nos acompanha nestas nossas formações, de tempos em tempos nos encontramos para discutir sobre estes pontos que são fundamentais para a nossa construção de pastoral. Muito obrigado, você, divulgue esses trabalhos que nós temos feito, passe para os membros de suas pastorais, nas suas paróquias, para que eles também possam ter acesso a esse material. E, mais uma vez, Padre Valdecir, muito obrigado por tudo isso que o senhor tem feito. E o senhor falou uma coisa antes de, não recordando, o nosso inário litúrgico, ele já está no ar, né? De vez em quando a gente precisa fazer uns ajustes, umas trocas de uma coisa ou outra que vai errada, mas ele está em construção. E nós convidamos você a visitar esse cenário, né? Também o Padre Valdecir nos dá sugestões em relação a ele, para que nós possamos ter uma base para iniciar a construção das nossas músicas em nossas paróquias. Nosso objetivo é contemplar os 3 anos litúrgicos.
nós vamos aos poucos fazendo, porque é um trabalho muito árduo e difícil, não é muito fácil de ser feito, e precisa de muita dedicação. Nesse momento, as equipes que gravam, a Maria do Carmo, a Márcia, que coordenam, né, debruçam aí, a Maria do Carmo tem debruçado-se sobre esse trabalho para que isso aconteça. Nós, de antemão, já agradecemos essa dedicação. Aquelas pastorais que têm nos auxiliado nas gravações, muito obrigado, aproveito esse espaço para isso. Padre Valdecir, o senhor tem alguma coisa a acrescentar a nós? Só dizer que agora eu te escuto, viu? Antes não escutava, agora escuta. Eu tô quase como o surdo do Evangelho, agora eu ouço, viu? E eu ouço bem baixinho, mas agora, como já está no final, nós vamos nos despedindo. E para nos despedir, Padre, dá a bênção para nós. Também. Vamos pedir que o Senhor da vida, que nos auxilia em todos os nossos momentos, em todas as nossas circunstâncias, venha então diante de nós e diante de tudo aquilo que nós necessitamos, diante de todas as nossas intenções. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até uma próxima oportunidade, que Deus abençoe a todos e desde já uma santa e feliz Páscoa para todos. Amém. Muito obrigado. Uma feliz Páscoa ao Senhor e a todos os nossos membros da Pastoral da Música. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.